Deus, sempre fica à vontade, em nome de Jesus, amém. Eita glória, sentem-se, em nome de Jesus. Pessoal da internet também, que Deus abençoe. Vamos começar aqui a nossa reunião, falando um pouquinho sobre uma lição. Eu até coloquei ali um assunto, seria um título para a mensagem, tá? Eu gosto de títulos de mensagem. Sempre quando eu bater o olho eu sei do que se trata. Qual é o título dessa mensagem? Acomodados espiritualmente. Esse é o grande problema das nossas vidas. Nós temos Deus, nós temos fé, nós temos Jesus, mas nós temos o maldito comodismo que está na nossa vida. É simples. É só você ver um terreno lá na sua casa para carpir, você fala domingo eu garpo. E esse domingo nunca chega, né, Roger? Esse domingo nunca chega. Passa 50 domingos e o mato está lá consumindo. Está tendo até capivara lá no fundo do quintal. Ah, mas é porque não está dando. Na verdade, a gente é desse jeito em relação ao mundo espiritual também. Então eu quero pegar um trecho da Bíblia para mostrar para você que não é a falta de fé que faz a gente fracassar. Na verdade, é a gente ser tão acomodado com a nossa vida, se conformar. A Bíblia diz assim, ó, a boca que cala, consente. Então as pessoas que se conformam fácil, elas vão ter uma vida fracassada constantemente. Elas podem viver na igreja, elas podem ter a sua fé, elas podem ter sua religião, mas se elas se conformam fácil, elas vão ser fracassadas. Então a gente vai abrir um pouquinho lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Fala a história aqui do indivíduo. Eu particularmente tenho uma opinião sobre ele. Eu acho que é um dos mais acomodados que a Bíblia apresenta, porque ele fazia parte de uma igreja. Provavelmente a Bíblia não fala, né, se a doença dele foi um acidente, mas fala que ele se acostumou a viver doente, ele se adaptou a viver naquela situação. E a gente? Você se adapta a viver com caroço, você se adapta a viver com câncer, você se adapta a viver com aquele remedeiro, você se adapta a ser como é que fala? Freguês de farmácia. Ah, fazer o que, bicho? Está dando para comprar, tá bom. Tem coisas que a gente não pode. A boca que cala, consente. Então hoje a gente vai aprender a se posicionar espiritualmente. Atos capítulo 9. Atos 9, versículo 32 em diante. 9:32. Acharam? Quem não achar, lê na TV ali. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, Pedro passou por onde? Por toda parte. Por todos os lugares. Pedro passou em lugar chique, lugar pobre. Pedro passou em lugar onde as pessoas estudavam, onde as pessoas não tinham cultura. Pedro conheceu todo tipo de lugar. Mas ele também resolveu passar aos santos que habitavam em Lida. Então, só para você entender, a palavra santo não vem de milagres. Hebreu, né? Se você pegar o hebraico, santo significa aquele que foi separado para Deus. A Bíblia diz que nós somos santos porque somos separados para Deus. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos mais desse mundo. Então a palavra santo está se referindo a uma comunidade evangélica. Pedro resolveu visitar uma comunidade evangélica. Não fala o nome, não vem ao caso. Mas ele resolveu visitar um grupo de irmãos que serviam a Deus, que levavam o evangelho aparentemente sério e que pregavam o evangelho aparentemente sério. Pedro resolveu visitar os irmãos em Cristo Jesus.
É uma lástima a gente poder ter que falar isso, mas quando a gente encontra, por exemplo, um irmão que se diz cristão e a gente sabe que ele bebe cachaça, a gente sabe que ele fuma maconha, a gente sabe que ele bate na mulher, a gente sabe que ele é violento, a gente sabe que essa mulher é fofoqueira, a gente sabe que essa mulher é barraqueira dentro da igreja. Não é triste a gente saber que a pessoa que é cristão, ela tem um comportamento desse? Se espera um comportamento desse de quem é cristão? Não. O que se espera? Segundo Coríntios 5,7, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então o que espera? Espera que a pessoa mude, espera que a pessoa seja mais cautelosa, espera que a pessoa, antes de abrir a boca, ela pense 2 vezes antes de falar, antes de julgar, ela tenha certeza do que ela vai falar. Isso que se espera. Não é que a gente vira santo, mas a gente começa a ponderar coisas que antes a gente não ponderava. Quando a gente vai fazer um julgamento de alguém, a Bíblia diz: não julgue para que você não seja julgado. Pois é, quando você está apontando o dedo para alguém, dizendo que alguém não presta, você está dizendo que é melhor que essa pessoa. Você não é melhor que ninguém. A Bíblia diz que nós, para Deus, somos todos iguais. Não tem esse negócio. Então aconteceu passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. O que mais? E ele encontrou ali, ele achou ali, a palavra achar, não sei se você já achou na vida alguma coisa, a Bíblia diz que ele encontrou. A gente só encontra uma coisa que foi o quê? Perdida. Uma coisa que já não tem mais jeito. O que se perdeu, por exemplo, dentro da sua casa? Confiança? Perdeu o amor na sua casa? Perdeu a honra? O que perdeu na sua família? A Bíblia diz que aqui ele estava perdido dentro de uma comunidade evangélica. Ele era um caso que não tinha jeito. Às vezes você olha para o teu marido e você fala: não tem jeito essa desgrama. Você olha para o teu filho e você fala: isso aqui não tem jeito. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu conheci um rapaz, ele levou 18 tiros da polícia. Pensa numa tranca. Mulher de Deus, a mãe dele orando, buscando. Ele ficou em coma. Uns 3 meses ele ficou em coma. Teve parada cardíaca, tal. O médico desenganou ele. E a mãe dizia assim: não, o diabo não vai levar meu filho tem que conhecer Jesus. E foi lutando. O médico falou assim: dona, o seu filho é bandido, deixa ele morrer em paz. Se ele ficar vivo, ele vai matar outras pessoas. E essa mulher orando, e Deus fez a obra. Sabe quem é o filho dela hoje? É um pastor de uma igreja evangélica muito bem conceituado. Ou seja, tudo para Deus tem jeito. Aí você fala: não tem jeito naquele caso. Pedro então passou, achou ali um certo homem chamado Enéas, sofrendo, vou usar uma palavra mais simples, sofrendo numa cama. Há quanto tempo? 8 anos. Eu não sei se nós temos criança de 8 anos aqui na igreja. Você tem quantos anos com o Hugo já? De namoro ou casamento? Vai fazer 3. Tem 2. 3. Você já imaginou 8 anos para frente? É bastante, não é bastante? Vai encher cara de pau. Quantos anos você tem, Rocha? Casado? 10 anos. É mais ou menos a idade do casamento do Rocha. A Bíblia diz que Enéas estava sofrendo há 8 anos. Então eu posso falar com toda certeza que 8 anos é uma parte da nossa vida. É um 8º, um 7º da nossa vida. E o cara estava sofrendo. Aí a gente fica fazendo aquela pergunta: por que Enéas, sendo de uma igreja evangélica, que é o que as pessoas fazem fora, por que Enéas, sendo evangélico, estava lá sofrendo há 8 anos e Deus não curava ele? Às vezes as pessoas fazem essa pergunta: você não é crente? Você não vai à igreja?
Por que você está passando por isso? Por que teu filho faz isso? Por que teu marido faz isso? Por que isso? Por que aquilo? Aquilo outro? A Bíblia diz que Enéas estava sofrendo há 8 anos. Mas a pergunta é: o que Enéas fazia para parar de sofrer? Nada. Enéas fazia o mesmo. Veja aqui só, muda aqui. Enéas fazia o mesmo que muitos de nós faziam. Se acomodava. Fazer o quê? Estou vivendo um dia de cada vez. O problema nosso é viver um dia de cada vez. A gente está preocupado com a situação. A gente, fazer o quê? Não tem perspectiva de vida, não tenho autoestima, minha autoestima está baixa. Estou tocando a vida, vivendo um dia de cada vez. Que vier amanhã veio, que não vier não veio. E a Bíblia diz que ele estava sofrendo há 8 anos, o qual ele estava, ou ele era paralítico. Então ele estava paralítico há 8 anos, ele não nasceu paralítico. Por que Enéas aceitou viver dentro de uma igreja paralítico, 8 anos, servindo a Deus naquela situação? É o caso nosso, que nós estamos dentro da igreja, dentro do Evangelho. Por que nós vamos aceitar, por exemplo, o que está diferente da Bíblia? A Bíblia diz que pelas feridas de Cristo nós somos sarados. Por que eu tenho que aceitar um caroço no meu corpo? Por que eu tenho que aceitar um tumor na minha cabeça? Por que eu tenho que aceitar uma osteoporose? Por que eu tenho que aceitar um bico de papagaio, uma hernia de disco, uma trombose? Por que eu tenho que aceitar a boca que cala? Consente. Abre para mim aí Isaías 53:4. Isaías 53:4 fala isso. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia está dizendo que foi feito uma obra no Calvário, que Cristo pegou as nossas doenças, pegou as nossas enfermidades e colocou no corpo dele. Mas a boca que cala, você pode ser de Deus, você pode estar dentro da igreja. Se você falar, fazer o que? Quem é que não passa por isso? Vai passar. Mas fazer o que? Todo mundo tem os seus altos e baixos da vida. Quem cala, consente. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, e nos recomendamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, a promessa é que Cristo já nos curou. Então não importa se eu tenho uma dor de cabeça, se eu tenho uma escoliose, se eu tenho um bico de papagaio. Se eu for falar as doenças para vocês ficam até meio bobos de saber os nomes. Você sabe o que é esporão? Só perguntei se você sabe ou não. Sim. Você sabe, irmã? Você sabe o que é? Você sabe o que é? Eu fiz exame de endoscopia, deu esofagite. Esofagite. Los Angeles. Como? Tipo A, acho que é tipo A, B. Negócio assim, de Los Angeles. Los Angeles, na verdade, é assim, ó. Quando você vai ver assim, ó, síndrome de Carrier, por exemplo. Normalmente é o dono, é o cara que descobriu a doença, então vem o nome do cara. Síndrome do Los Angeles, deve ser algum, eu nem sei que diacho é isso. Mas não é coisa boa. Gastrite. Então a gente para pensar quais são os problemas que a gente tem e a gente está empurrando com a barriga. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas Jesus, Ele me curou. E o que você faz? A Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, se Ele levou sobre mim, sobre si, por que eu vou aceitar essa situação na minha vida? Por que eu vou admitir isso no meu corpo? Por que eu vou achar que eu tenho que passar por isso? Se Ele já passou por mim, se Ele já carregou. Mas todo mundo carrega a cruz. A minha cruz Jesus carregou. A Bíblia fala assim, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e é suave. Jesus fala que a cruz que Ele tem para a gente é leve e é suave. Ele não fala que é uma cruz pesada, uma cruz dolorosa. Só
Só que eu preciso me colocar como uma pessoa que está buscando a Deus, não como está frequentando a igreja. Aí volta lá para a gente lá. Vamos voltar ao caso do nosso personagem Enéas. Não sei. 32. Acho que deve ser. 33, 34. Isso. Aí disse Pedro a Enéas. Vê? O Pedro chegou e encontrou Enéas lá naquela pitanga lascada. O Pedro fez assim. E ainda fala que é crente. Ou seja, que vergonha, né? Ora, jejua, vai na igreja, devolve o dízimo, dá a sua oferta, espera os irmãozinhos pegar você na cadeira de roda, você vai lá, você busca a Deus, mas você não se posiciona contra esse problema. Ou seja, Enéas, o que você está fazendo da vida? Você acha que isso quer servir a Deus, Enéas? A pergunta ela serve para nós, né? Você acha que é isso que é servir a Deus, Jéssica? Aceitar os problemas, aceitar as situações, aceitar os perrengues da vida? Pode vir perrengue, pode vir luta, pode vir dificuldade, mas a Bíblia diz: se por uma porta entrar, por 7 portas tem que correr. Aí ele fala assim, Pedro disse a Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. O Pedro pega e fala: ei, que é isso? Você já foi curado, amigo. Você está dormindo no ponto, só está frequentando a igreja, você virou igrejeiro, você está escondido atrás da placa da igreja, você fica aí dando a paz do Senhor, dando a paz de Deus para os outros. Você não paga a conta não, meu amigo. A sua conta na farmácia está alta lá. Jesus Cristo já te curou. Não é que vai curar. Ele está dizendo assim, ó, já te curou. Ou seja, já fez. Quando? No Calvário. Ele disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aí ele fala para Enéas uma coisa importante. Ele fala assim, ó, levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. Quanto tempo levou para ele ser curado? Não. O tempo que ele levou para entender o que a palavra de Deus fez por ele, Sr. Jorge. Ele estava há 8 anos, mas não entendia nada de Bíblia. Tem gente que está na igreja a vida inteirinha e não sabe nada de Deus. Tem gente que está na igreja há 50 anos, mas não sabe nada de evangelho. Só diz que é religioso e está lá um tempão. Mas quando o Enéas entendeu que Jesus curou ele, deu liberdade e deu posse para ele se curar, a Bíblia diz que na mesma hora ele ficou curado. O que o Pedro falou para ele é o seguinte: arruma a tua cama. Sabe o que significa arrumar a tua cama? De manhã você acorda e você arruma a sua cama, não arruma? De vez em quando. E ela fala na maior cara de pau essa da manhã. Então não toma banho, você vai. Arruma agora, você pega no pé, né? Ela fala isso aí. Tem uma pesquisa que fala que não pode arrumar a cama, porque aí não mata os ratos, entendeu? É verdade. Então por que você fica andando em arrumar a cama? Eu tô no caminho dessa caminho não certo caminho. Então não lava prato, porque vai sujar de novo. Só que é diferente, lá em casa ela arrumou, a hora para cada caminho, não arrumou. Jesus. Gente, Camila. Eu não posso arrumar. Bom, não importa. Mas ó, o Pedro fala assim: Enéas, você precisa arrumar a tua cama. De que cama que o Pedro está falando para Enéas? Ele está falando daquela ideia que durante 8 anos os crentes da igreja, os crentes chegavam assim, Enéas lá aleijado, paralítico, os irmãos chegavam falando assim: né, Deus sabe de tudo, né, Enéas? Mas lá no céu você vai ter 2 pernas para pular, para glorificar Deus. Ei, Enéas, logo Jesus
Enéas, essa vida é passageira, era o que Enéas ouvia. Quando Pedro fala arruma tua cama, o Pedro falou assim: Enéas, a ideia de te passar esses 8 anos não pode encher um liquar na sua vida. Você tem que pegar essa ideia e jogar fora, Enéas. Se você for conversar, por exemplo, quem é casado, se você for conversar com as meninas casadas, casadinhas de nova, e falar que está passando problema, sabe o que elas falam? As meninas de hoje? Macho tem de sobra, e é só muda o endereço. Elas falam isso. Você acha que eu sei? E aí, os caras também falam, os caras também desse jeito. Os caras falam desse jeito. Então, o que o Pedro estava falando? O Pedro estava falando assim: Enéas, a ideia de te passar 8 anos só atrapalhou a tua vida, Enéas. Então, eu quero dizer para você que muitas vezes você tem comprado ideias de pessoas que só estão atrapalhando a sua vida. Comprado ideia de parentes, ideia de pessoas que ficam perto de você dando conselhinho. Faz isso, não faz aquilo. Não, vai aqui, vai acolá. Mas você sabe se essa é a vontade de Deus? O Pedro falou assim: ó, arruma tua cama. Ou seja, pega essa ideia, coloca do lado. Coloca do lado o Enéas. Porque essa ideia não vai te curar. Essa ideia não vai te levantar dessa cama. Você precisa começar a acreditar que Cristo já te curou. Você tem que começar a confessar que já deu certo. Quando você olhar para o teu filho, você tem que olhar para o teu filho e dizer: o meu filho é liberto. O diabo não toca no meu filho. Quando você olhar para o teu marido, você tem que dizer: meu marido é de Deus, Satanás solta a vida do meu marido. Isso é você chamar a existência que não existe, como se já existisse. E a Bíblia diz então que ele fala assim: arruma a tua cama, e logo se levantou. Então Enéas ficou curado naquele dia, no sábado, sendo que ele sofreu 8 anos por falta de entendimento. Por que você está sofrendo? Às vezes por falta de saber fazer a coisa certa. Você é teimoso, você quer fazer do seu jeito, você não dá ouvido para quem te ama, você não dá ouvido para quem te quer teu bem. Porque eu vou fazer do jeito que eu quero, porque eu já sou mulher, já sou homem. Mas a hora que você bater a cabeça, você vai voltar com a cara ralada, e você vai saber que aqui em casa a gente tem mentiolate. E o mentiolate de hoje não arde igual antes, né? Mentiolate, na minha época não era mentiolate, era xixi e fumo. Xixi e fumo. Você acha isso? Eu acho que é porque o xixi tem ele é ácido e o fumo tem. Esqueci a substância do fumo, que é cicatrizante, é enxofre. Ele é cicatrizante, por isso que se infectava. Sei que não tinha que mijar numa latinha, botar fumo lá e já. Era fazenda, era assim mesmo, não tinha esse negócio. Enfiava prego desse tamanho enferrujado no pé, a mãe falava assim: xixi com fumo. Mãe, vai dar teto, não vai cair, cai nada, cai pé de ninguém não. E ficava lá a semana toda, lá, desse jeito. Põe o pé direito aí, menino. E não tinha esse negócio de falar que não ia trabalhar, não. Não vou trabalhar porque meu pé está inflamado. Você tem outro, vai igual Saci Pererê, minha mãe falava. Porque naquela época tinha, como é que chama de desenho lá? Pica-pau amarelo? Pica-pau amarelo. Minha mãe falava: cuidado com te pega dali. Nossa, faz tempo isso aí. Era criança. E o Saci Pererê só tinha uma perna. Ei, Jesus do céu. Então a gente vê aqui no caso, por que o Enéas sofreu 8 anos? Porque faltava conhecimento. Às vezes você está sofrendo porque está faltando conhecimento em determinada área. Ó bispo, mas eu estou vindo na igreja, não sabe? Pergunta. Mas eu li a Bíblia, eu não entendi. Pergunta para a pastora, pergunta para mim, para que você possa saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. E se eu fizer tudo certinho, Deus opera rapidamente na sua vida, não tem tempo. O tempo do milagre é o tempo que você leva para entender. E se eu levar 50 anos para entender, vai ficar 50 anos sem receber milagre. Então, só para a gente poder fazer a oração, Enéas ele sofreu 8 anos porque
faltou para ele o quê? Alguém que ensinasse ele entendimento. E por que às vezes você sofre? Porque falta entendimento. Às vezes entra do lado humano, porque é assim, e tal, vai sofrer. Isso quando não perde pessoas que você ama. As pessoas vão se afastando de você. Agora a gente pega o Enéas, por exemplo, como um caso de uma pessoa acomodada espiritualmente. Tá bom, vai levando como a gente quer. Por exemplo, pega aqui o Roger, por exemplo, tá? Ano que vem, 2020, o que você quer para a sua... você tem uma casa de clave, né? O que você quer para a sua casa? Física, tá? Casa física. Então 2020 tem que estar no projeto essa reforma dessa casa. Uma garagem, uma lavanderia, dar mais qualidade para sua esposa, um lugar para sua mulher brincar, uma piscina para chamar o pastor, uma churrascaria, uma churrasqueira. Então assim, tem que fazer parte dos nossos. Eu não tenho projeto. É igual a tira no escuro. Então eu quero para minha casa isso. E para o teu trabalho eu quero isso. Para a minha vida conjugal eu quero isso. Ano que vem eu não aceito. Ano que vem eu não aceito ver meu marido, ver meu filho, eu não aceito. Eu quero todo mundo aqui na igreja. Está escrito na Bíblia que se eu creio, verei a glória de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que operando Deus ninguém pode impedir. Quem é que é mais forte, o capeta ou Deus? É Deus que é o mais forte, então eu vou ver meu marido na igreja. E outra coisa, não quero ver fazendo rolo não. Quero ver como um homem de Deus, dobrando o joelho, falando com Deus e sendo uma bênção na casa de Deus. Diga assim, seja. Não há quem não possa mudar. Agora, você precisa entender que se você estiver dentro da igreja e você não fizer a tua parte, você vai ficar sofrendo. 1, 2, 3, e assim sucessivamente o tempo vai passando. Então a gente vai estar orando hoje, inclusive com o pessoal da internet também, para que Deus possa nos iluminar com bom entendimento, nos agraciar com bom entendimento. Final de ano agora, uns estão trabalhando, tem um grupo de pessoas que está trabalhando, outros, a igreja volta, ela acaba voltando. Eu até quarta-feira que vem, né, que é Natal, quarta-feira que vem nós não vamos fazer culto, vamos liberar para a gente poder, quem quiser visitar a família. E dia 31 nós temos vigília, 11 horas da noite. Quem quiser ficar com a gente, fazer a troca de panela, como é que chama? Ceia. E a troca de panela é ceia. Gente, vocês entenderam o que eu falei. Ai, que nome feio. Troca de panela, gente. Eu quero saber o que tem dentro da panela, estou lá preocupado, se é ceia. Então, todo mundo vai trazer frango. pode trazer frango, não importa. Aí quem quiser ficar, a vigília começa às 11 e acaba meia-noite e 15. Quem quiser ficar para comer, combina com a pastora, traz um prato, um guaraná, um refrigerante. E quem for, por exemplo, às vezes a pessoa está com família, tem gente em casa e não puder ficar com a gente, não tem problema nenhum não. Depois os cultos voltam ao normal, tá? Os cultos aí já voltam ao normal. Dia 1º tem culto normal, quarta-feira à noite tem culto normal da igreja, não vou deixar de fazer. E só Jesus na causa. Amém, Camila? Cacoxa, você é muito palhaço, Cacoxa. Eu quero saber por que você está rindo. Da troca da panela? Você nunca trocou panela na vida? Amém. Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado Espírito Santo pela vida de cada pessoa, pelos que estão pela internet, os que estão aqui na igreja. Nós estamos aqui voltados à tua palavra e queremos agradecer a Deus por essa ocasião e oportunidade. Enéas, ele se acomodou tanto e ficou 8 anos sofrendo. Não queremos ser como acomodado, Deus, ao ponto da gente ficar sofrendo, empurrando a vida com a barriga. Nos
nos ensina a fazer aquilo que é correto, nos ensina, ó Deus, a lutar, a batalhar por aquilo que o Senhor tem para nós. E assim como o Senhor Deus abençoou Enéas, logo quando Pedro ensinou, sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, o pessoal da internet, que Deus abençoe. Liga para nós aqui, Isso. Se alguém precisar do envelope do dízimo, tá, poxa, passa aí.